Então, primeiramente, sejam bem-vindos à aula de Química dos Alimentos. Eu sou a professora Patrícia, eu sou professora do Ensino Fundamental 2. Lembrando que essa aula, nós iniciamos com os alunos do 8º ano da manhã, mas ainda não iniciamos com os alunos do 8º ano da tarde. Então, vamos lá? O pessoal do 8º ano da manhã já aproveita para revisar e o pessoal do 8º ano da tarde já aproveita aí, então, para mandar ver e estudar. Química dos alimentos. Bom, o principal objetivo dessa aula é conhecer os nutrientes, suas funções. Aqui são alguns questionamentos que nós gostamos de fazer para os alunos. Então, você conhece os principais tipos de nutriente? Sabe que funções cada um deles exerce no organismo? Então, vocês vão conhecer todos eles. Bom, as embalagens dos alimentos, geralmente, elas mostram algumas substâncias químicas necessárias ao organismo. Geralmente, deixa eu só ativar o laser aqui, essas substâncias a gente chama aí de nutrientes. E esses nutrientes geralmente vêm num rótulo, tá? Não sei se vocês já pegaram um alimento industrializado, por exemplo, e observaram aí as informações que esse alimento tem. Quais são as informações nutricionais? Então, geralmente aqui tem o valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, etc. Mas aí ninguém sabe ainda qual é realmente a função de cada componente desse. Então, nós vamos conhecer detalhadamente todos eles aqui. Por isso que o capítulo se chama Química dos Alimentos. Então, vamos conhecer as funções dos alimentos e depois a gente vai entender a função dos nutrientes. Bom, nós sabemos, que o alimento ele é a matéria-prima para o desenvolvimento e crescimento do organismo e também para a renovação das células e dos tecidos. Então, tudo aquilo que a gente come, tá? Ele vai para as células, tá? A gente já teve aula de célula, já sabe que essa parte externa aqui da célula é conhecida como membrana plasmática, essa parte aqui de dentro é o citoplasma e o núcleo. E no citoplasma nós temos as organelas. Então, por exemplo, aqui, essa mocinha aqui, ela está comendo um docinho, Bom, geralmente alimentos como massas, doces são ricos em açúcares, E esses açúcares, eles são quebrados pelo organismo, através das enzimas que tem no nosso estômago, que tem na nossa boca, no intestino. E aí, todos esses nutrientes são quebrados em pedacinhos e são absorvidos por todas as células do nosso corpo, tá? Então, tudo vai lá para o citoplasma, ó, como vocês podem observar, vou repetir novamente a animação, ó, vai para o citoplasma e lá o citoplasma se encarrega de utilizar esses nutrientes para alguma coisa, tá? Então, crescimento, desenvolvimento e renovação. Por exemplo, aqui, a nossa pele, tá? A nossa pele, ela tá constantemente, ó, perdendo células, tá? Mas aí, essas células, elas precisam ser repostas. E como que a gente repõe essas células quando a gente perde? Como é que elas vão voltar de novo, Quem são os componentes que ajudam nessa reposição, tá? Então, a mesma coisa é o que acontece, por exemplo, quando a gente está ainda muito pequeno, Quando a gente cresce, por exemplo, ó, tá? Ou seja, quando a gente está crescendo, a gente está multiplicando o número de células. Por exemplo, essa pessoa adulta aqui, ela tem mais células do que essa pessoa aqui, ó, pequenininha, Que é um bebê, no caso. Assim sucessivamente, tá? E também nós temos aí os nutrientes para ajudar no desenvolvimento dos ossos e dos músculos. Além do mais, os nutrientes que eu vou falar para vocês quais são, eles servem também como fonte de energia. Bom, respondendo aquela pergunta lá de trás, quem são os componentes responsáveis para repor as células? Tá? Os nutrientes,
tá? Não esqueçam disso. Os nutrientes são base para renovar aquelas células que morreram da sua pele, por exemplo. Então, vamos continuar aqui. Bom, a energia dos alimentos ela pode ser medida em calorias, tá? Por exemplo, aqui a maçã. A maçã, ela tem cerca de 70 quilocalorias, ou seja, ela fornece aí 70, né, quilocalorias de energia. A banana, por exemplo, possui aí cerca de 100 quilocalorias e uma bolinha de sorvete possui aí cerca de 230 quilocalorias. Bom, de quantas calorias diárias uma pessoa precisa? Resposta: isso vai depender de muitas coisas. Bom, vai depender, por exemplo, do peso dessa pessoa, vai depender da idade da pessoa, vai depender também se essa pessoa ela é do sexo masculino ou feminino, vai depender se essa pessoa ela pratica atividade física constantemente, se essa pessoa ela está passando por algum processo de gravidez ou se ela está passando por um processo de amamentação, né? Porque nós sabemos que tudo aquilo que a mãe, por exemplo, nesses dois casos aqui, né, da gravidez, tudo aquilo que a mãe come, ela, né, digere, quebra e o sistema ele encarrega de levar tudo para o sangue e o sangue transfere todos os nutrientes para o bebê. A mesma coisa durante a amamentação, todos os nutrientes vão para o leite materno e assim o bebê pode absorver esses nutrientes. Bom, aqui nós temos aí duas atividades físicas, conhecidas como abdominal. Então, como nós sabemos, né, eu perguntei, eu acho que na sala de aula para o 8º ano da manhã, quais dessas atividades está tendo aí um processo de gasto de energia intenso. Lógico que se você observar, é esse aqui de baixo, né? Esse aqui de cima já é um abdominal mais lento. Então, se em 5 minutos essa pessoa ela faz uma atividade dessa, né? Ela ou faz em 10 minutos, né? Ela tem um gasto menor em relação a essa pessoa aqui, que no caso está fazendo um abdominal totalmente diferente. Ou seja, dependendo da intensidade, né, daquele atividade física, ela gasta muito mais as quilocalorias que ela retirou da onde? Ela retirou dos nutrientes. Na próxima aula nós vamos entender mais ou menos o que acontece, né, com a matéria e a energia quando chega às células. Então, me despeço de vocês aqui nessa aula, essa é a parte número 1 e um abraço a todos, bons estudos.